Sempre que eu coloco alguma postagem no meu Instagram falando sobre o STF, eu recebo alguns comentários criticando a instituição como um todo ou um ou outro ministro em específico. E esses comentários são no sentido de que o STF estaria invadindo competências que não são suas, estaria extrapolando o limite legal de sua atuação, às vezes legislando inapropriadamente, aquilo que a gente chama de ativismo judicial. Nessas situações, eu costumo explicar que a própria Constituição da República deu ao STF muitos poderes, muitas funções, inclusive funções que acabam por interferir de alguma forma nos outros poderes, o legislativo e o executivo. Isso faz parte daquilo que eu explico para vocês em vários outros vídeos sobre o sistema de freios e contrapesos, o sistema de controle de poder do Estado brasileiro. Mas é claro que existem situações em que a atuação do STF extrapola uma competência que foi dada para ele. E os ministros acabam decidindo casos com grande impacto social. Quando eles decidem questões sobre aborto de feto anencefalo, permissão do casamento homoafetivo, equiparação da homofobia ao crime de racismo, é como se eles estivessem criando novas regras em vez de interpretar e aplicar as que já existem. E isso acaba gerando uma certa crise de legitimidade da instituição perante o povo. E pensando nesse caso específico da equiparação da homofobia ao crime de racismo, eu me lembrei de um outro caso que o STF julgou lá em 2003, que também enfrentou a questão do racismo. Um caso que eu acabei conhecendo um pouco melhor a partir do livro Os 11. É um livro escrito pelo Felipe Recondo e o Luiz Weber. Muito bom, inclusive indico para vocês. E como o mineiro adora contar um causo, eu quero trazer esse caso para vocês, para ajudar a gente a refletir sobre esse papel do STF. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Era uma vez um escritor chamado Siegfried Ellwanger Castan. Eu nem sei se pronuncia assim, mas tô gastando. No vocabulário que está em alta hoje, esse senhor seria chamado de negacionista. Não porque ele negava a ciência, mas porque ele negava a história. E não estamos falando de um revisionista. Ele era um gaúcho, mas acredito que tinha aí uma ascendência alemã. Achismo, não achei nada para confirmar isso. Além de escrever os seus livros, ele usava a própria editora para publicar e a livraria que ele tinha para vender. Ou seja, o cara era dono de todos os meios de produção e distribuição do seu produto. Acontece que o produtinho dele era meio defeituoso, meio viciado. Ele escrevia livros negando o Holocausto, negando que houve a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas e disseminando mensagens racistas, discriminatórias e preconceituosas. Ele publicava livros que ele próprio escrevia e também de outros autores, mas todos incitando ao ódio e ao desprezo contra o povo de origem judaica. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, esses eram os títulos de algum dos livros dele. Holocausto judeu ou alemão? Os bastidores da mentira do século. SOS para a Alemanha. Acabou o gás, o fim de um mito. Em resumo, estamos falando de alguém que escrevia, publicava e vendia livros com conteúdo de ódio contra judeus. Esses fatos aconteceram nas décadas de 80 e 90. E pelo conteúdo desses livros, ele foi denunciado pelo crime de racismo. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que trata de vários crimes, que descreve várias condutas criminosas que, genericamente, a gente chama de racismo. A Lei 7.716 de 1989. Um dos movimentos que atuou como assistente de acusação foi o Movimento Popular Antirracista, que é um coletivo que reunia representantes do movimento judeu, do movimento negro e do movimento de justiça e direitos humanos. A própria união desses movimentos é bem representativa da interpretação que o STF fez e vocês vão entender por quê. Em primeira instância, na Vara Criminal de Porto Alegre, ele não foi condenado por crime de racismo. A acusação recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que houve sim a prática de racismo. O caso dele acabou chegando ao STF justamente por causa dessa discussão, se o conteúdo do livro configurava ou não racismo. E é interessante que o próprio Siegfried afirmava que os judeus não constituíam uma raça, mas sim um povo. Ele fazia questão de fazer essa diferenciação. Essa questão gerou uma mega discussão, porque, de fato, é um assunto muito complexo. Não havia dúvidas sobre a existência de um discurso de ódio naqueles livros,
Mas será que a gente poderia dizer que aquilo era racismo? O que é o racismo, afinal? E foi sobre essa discussão que o STF se debruçou. Nesse momento do nosso caso, entra um ministro que o pessoal aqui da minha geração, e quem veio depois de mim, claro, não teve tanto contato, Moreira Alves. Esse foi um ministro nomeado na época da ditadura militar, que permaneceu no STF por 28 anos. Moreira Alves era um conservador. Ele foi até professor do Gilmar Mendes e do Joaquim Barbosa na UNB. Um momento curiosidade. Quando o caso Elvanger, como eles denominaram, chegou ao STF, esse foi o ministro designado como relator. Antes de analisar o processo, ele buscou referências sobre o assunto na Suprema Corte lá dos Estados Unidos e descobriu que a discussão que acontecia lá em casos similares girava em torno do princípio da liberdade de expressão em contraposição ao princípio da dignidade da pessoa humana. Eles não falavam em racismo. Mas aqui ele acabou partindo para uma análise sobre se o crime configurava racismo e, se assim fosse, seria um crime imprescritível, ou se estaríamos falando de preconceito e discriminação e, portanto, de um crime prescritível. Aliás, foi esse o centro da discussão do processo desde o início. Na primeira instância, lá em Porto Alegre, o juiz entendeu que houve preconceito e discriminação contra os judeus, ou seja, houve crime, mas não crime de racismo, e o Tribunal do Rio Grande do Sul já entendeu que houve crime de racismo. O ministro Moreira Alves era um ministro antigo, acostumado com o STF anterior à democracia, anterior à Constituição de 88. E nesse julgamento ficou bastante claro que o seu posicionamento não estava tão alinhado com os novos tempos. Ele defendeu que não se podia falar em racismo porque não havia como considerar que os judeus eram uma raça. Ele chegou a ouvir alguns rabinos, leu alguns livros para entender como que os judeus se viam e chegou à conclusão de que eles estavam mais dentro do que se podia entender por uma raça branca. O ministro Moreira Alves entendia que a separação entre raças existia somente entre brancos e pretos e que a Constituição trouxe o crime de racismo querendo se referir à raça preta. Sendo assim, os judeus como brancos não poderiam ser vítimas de racismo e o Siegfried não poderia ser condenado por esse crime. O ministro que divergiu mais enfaticamente do Moreira Alves foi Maurício Correia. Ele proferiu um voto muito embasado em um parecer que foi dado por Celso Laffer, um intelectual judeu, ex-ministro de Relações Exteriores do governo do Fernando Henrique, e era também membro da Academia Brasileira de Letras. Esse parecer dele ficou muito famoso, chegou até a virar um livro. E o que o ministro Maurício Correia entendeu é que não existe um conceito científico, biológico, que justifique a existência de raças diferentes. Esse era, inclusive, o argumento da defesa, o argumento do Siegfried. Aliás, eu tô adorando falar esse nome, né? Mas ele entendeu que existe, sim, uma construção político-social feita justamente para evitar que determinados grupos façam essa diferenciação, criem esses preconceitos e gerem situações como a escravidão e o próprio Holocausto. E, portanto, nesse sentido de uma raça, de uma existência de diferentes raças num contexto social, ele enquadrou os judeus como raça e, logo, o autor nazista cometeu, sim, crime de racismo. O resultado final do julgamento fechou em 8 votos pela ocorrência do crime de racismo e 3 pela não ocorrência. Lembram que eu mencionei que o movimento popular antirracista atuou como assistente de acusação? Reparem que esse movimento foi formado pela junção de um movimento negro e um movimento judeu, o que socialmente demonstra que existe uma identificação entre esses grupos. Se a gente pensar por esse lado, faz até bastante sentido essa decisão do STF, né? E vejam, ao STF cabe interpretar as regras que estão postas. Nesse caso, o que ele fez foi aplicar uma técnica de interpretação para buscar o sentido daquela norma que está na Constituição, buscar o que significa a palavra racismo. Qual o sentido dessa palavra para a nossa sociedade atual? Porque a Constituição tem que ser interpretada, ela deve ser interpretada de uma maneira que as regras não fiquem ultrapassadas, obsoletas. Porque a ideia é que a Constituição dure, que a gente não precise fazer uma nova Constituição conforme acontecem as mudanças na sociedade. No caso da homofobia, a lógica foi similar na equiparação da homofobia ao racismo. O STF entendeu que o preconceito de gênero também estaria incluído no sentido da norma que criminaliza o racismo. E o que ele decidiu foi que se aplicasse aquela lei do racismo, que eu disse para vocês lá no início, feita em 1989,
para os crimes de homotransfobia, até que o legislativo edite uma própria lei para esses crimes. Inclusive, reparem, isso foi uma forma de provocar o poder legislativo a agir, a decidir sobre esse assunto que é uma realidade social e que o Congresso não enfrenta, ele fica empurrando com a barriga. Se a sociedade não concordou com a decisão que foi dada pelo STF nesse caso da homofobia, basta que o legislativo haja, basta que ele exerça sua função e faça uma lei definindo como a sociedade deseja que seja enfrentada essa questão da homofobia. Um fato curioso, foi nesse julgamento do caso Elvanger que as transmissões ao vivo da TV Justiça estrearam. Se antes o STF decidiu os casos de maneira discreta, de lá para cá ele tem ficado sob o olhar de toda a sociedade. E esse é um dos fatores pelos quais tanto a instituição quanto os próprios ministros têm sido cada vez mais objeto de ataque. É que a gente está prestando mais atenção neles. O assunto do STF é sempre polêmico e eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essas mudanças de posicionamento, sobre essas interpretações que ele faz e sobre essa legitimidade dele criar regras. Gostaram do vídeo? Então não esqueçam do like, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho porque nos próximos vídeos fica muito mais fácil para vocês saberem o que é que eu vou trazer aqui de novidade.